O assunto da aula de hoje é HTTP, e essa apresentação é baseada em parte na apresentação do Ilya Grigoriev, do Google, cujo vídeo original está disponível nesse link. Bom, eu vou começar na aula de hoje fazendo uma brevíssima revisão sobre HTTP, conteúdo que já deve ter sido estudado nas cadeiras mais introdutórias sobre redes de computadores, então eu vou muito rapidamente, em poucos minutos, fazer essa revisão. E o foco da aula vai ser nesse conteúdo que descreve as mudanças do HTTP 2.0. Primeiro, como ele endereçou as limitações de HTTP 1.1, e daí quais são as principais designs e mudanças tecnológicas desse protocolo. Bom, então, os primeiros slides eu vou passar muito rapidamente, porque é um conteúdo bastante básico das disciplinas de redes. Mas a gente sabe que em HTTP uma página consiste de objetos, né, que podem ser, então, o arquivo base HTML, mas também outros arquivos referentes a imagens, arquivos de áudio, arquivos de JavaScript, arquivos de CSS. Enfim, é uma coleção de objetos, e esses objetos são todos referenciados no documento base, e quando tu carrega, então, um documento base HTML, tu faz requisições para baixar esses documentos, esses recursos adicionais. E cada objeto, individualmente, ele é endereçado a partir de uma URL. Tu tem essa URL é composta do hostname e do pathname para aquele recurso específico, para aquele objeto específico. Bom, vocês também estudaram o protocolo HTTP na sua forma mais básica. Tu tem um cliente rodando no browser, e tu tem um web server rodando em um servidor, e essas entidades, elas interagem através do HTTP. O browser manda requisitos e recebe respostas, e isso acontece, então, entre todos os pares cliente-servidor. Então, esse outro browser rodando no telefone de baixo, ele manda uma HTTP request e recebe uma HTTP response. Bom, vocês também estudaram que essa comunicação do protocolo HTTP, ela se dá sobre o TCP. O cliente inicia uma conexão TCP com o servidor na porta 80, e o servidor potencialmente vai aceitar a conexão do cliente, e as mensagens trocadas utilizando o protocolo HTTP vão ser encapsuladas, então, em segmentos TCP. Quando a comunicação termina, a conexão TCP é fechada e o ciclo se encerra. E a gente diz que o HTTP ele é stateless, ou seja, o servidor ele não mantém informação entre requisições do cliente. Tá? Ele não guarda essas informações, até por uma questão de escalabilidade. Um servidor que suportasse dezenas de milhares de clientes, ele teria que manter estado dos clientes, né? Isso não escalaria. Então, foi uma decisão de projeto fazer o HTTP stateless. Existe uma questão bastante discutida na área, que é a questão de persistência das conexões. Tá? Num modelo de conexão não persistente, só um objeto ele seria trocado sobre uma conexão TCP. Após esse objeto ser trocado, a conexão seria fechada. Se eu precisar trocar vários objetos, por exemplo, eu quero carregar uma página e preciso trocar vários objetos, eu precisaria abrir múltiplas conexões. Tá? Então, a gente vê que tipicamente uma página web, ela contém dezenas de objetos que precisam ser acessados. Então, isso exigiria, no caso, dezenas de conexões TCP. A alternativa é eu ter conexões persistentes. Daí, então, no contexto de uma única conexão, eu posso trocar vários objetos. Então, o cliente-servidor estabelece uma conexão, e nesse contexto eu posso trocar vários objetos. Questões relacionadas a esse aspecto. Na versão não persistente, para cada objeto que eu quisesse baixar, eu ia precisar de 2 RTTs aproximadamente, que é o Round Trip Time. Porque para cada conexão, para cada objeto, eu ia ter um Round Trip Time só para fazer o handshake, o estabelecimento da conexão, e o outro Round Trip Time seria para trazer um recurso.
e se cada objeto a ser baixado, ele exigisse uma conexão independente, para cada objeto eu ia precisar, então, de 2 RTTs, aproximadamente. Além disso, devido ao alto número de conexões que eu precisaria abrir, existiria um alto overhead para o sistema operacional, né, para o operating system, em relação à necessidade de manter várias conexões abertas. E o que acontece é que os browsers, em geral, eles utilizam conexões paralelas, mas eles impõem um limite. Então, tipicamente, se usa um número de 6 conexões paralelas para poder baixar. Já com a ideia de um HTTP persistente sobre uma conexão persistente, o servidor poderia manter a conexão aberta depois de enviar a resposta, e o cliente, ao fazer uma nova requisição de um novo objeto, ele poderia utilizar a mesma conexão. Né? Então, mensagens subsequentes, elas seriam, então, trocadas sobre essa conexão aberta. A grande vantagem é que tu reduz bastante a latência, porque agora tu foi de uma média de 2 RTTs por objeto, agora para uma média de 1 RTT por objeto. Porque tu ainda vai ter um RTT para abrir a conexão, round trip time para abrir a conexão, estabelecer a conexão, mas a partir daí tu vai poder trocar vários objetos nessa conexão, levando então um RTT por objeto trazido. Então seria então isso foi bastante discutido, isso é uma melhoria então sobre o HTTP. E o último aspecto que eu queria mencionar nessa parte bem introdutória, mas que é só uma recapitulação, é a questão do formato das mensagens. Né? Então, você tem 2 tipos de mensagens, request e response. Essas mensagens, elas são escritas de uma forma não estruturada, né? em texto puro, é isso que eu quero dizer, em formato ASCII. E o que tu tem nessa mensagem, isso aqui seria uma mensagem de request, então, de HTTP request. O que tu tem é uma primeira linha, onde tu tem o comando que tu está executando, então get, post e outros comandos. Então, tu tem o comando que tu está executando. O recurso que tu está querendo acessar, no caso, seria o index.html, seria a página base. E a versão sendo utilizada do HTTP por esse cliente. E daí, então, tu tem um carriage return online feed, né, para dar a quebra de linha. E daí tu tem uma série de atributos, né, que fazem parte, então, do header. Essas aqui são os header lines. E daí tu tem vários atributos, como, por exemplo, host, user agent seria, por exemplo, o browser que o cliente está usando, a linguagem de preferência que aquele cliente quer utilizar, nesse caso aqui ele quer utilizar a linguagem em inglês, enfim, e uma série de outras informações que fazem parte do header. E em resposta a uma mensagem de HTTP request enviada para o servidor envia uma mensagem de HTTP response, onde ele envia o status line, né, que é a versão do protocolo, um código e uma mensagem, e daí uma série de header lines, tá? Então, incluindo a data, onde essa mensagem está sendo respondida, o servidor que respondeu essa mensagem, no caso, um Apache rodando a versão 2.0.5.2, e outras informações também. Tá? E depois dos header lines, então, tu tem o que seria, então, o corpo da mensagem, né? Com os dados que realmente o servidor está respondendo. Bom, isso é basicamente uma revisão muito rápida do que foi discutido já na cadeira de redes. Tá? Então, a questão do protocolo entre cliente e servidor, utilizando essa comunicação request-response, o fato de ser feito sobre TCP, e poder ser, então, sobre uma conexão não persistente, ou, então, de uma forma otimizada, sobre uma conexão persistente, e o formato das mensagens. O que a gente vai falar agora é sobre como que o HTTP 2.0 ele tentou endereçar alguns problemas do HTTP 1.0. Tá? Vou fazer uma breve recapitulação da história. Né? Então, o HTTP 0.9 ele surgiu junto com o surgimento da web. Tá? Isso foi por volta do início de 93, e quando o Tim Berners-Lee ele estava investigando essas questões, né? Ele foi o criador da World Wide Web, e isso era basicamente um protótipo. Não tinha nenhuma noção de headers, não tinha nenhuma noção de metadados, ele era um MVP, ele era um protótipo.
Em 97 surgiu o HTTP versão 1.0, tá? E curiosamente isso não era uma RFC, isso não era um padrão. Ele existia uma Informational RFC, que era algo informativo e, por certa forma, também informal, mas não era um padrão, tá? E várias coisas foram surgindo nessa época, como a noção de headers, de status codes, e várias funcionalidades que os browsers estavam começando a implementar, que se tornavam populares, elas eram sendo incorporadas ao HTTP. Mas não existia um padrão, de fato, para definir isso. Era algo muito orgânico, as coisas estavam surgindo, alguns browsers implementavam, outros não, e essas coisas eram sendo documentadas, mas não existia um padrão. E, por fim, em 99, aí sim, foi publicado então um padrão pela IETF, né? Então o HTTP 1.1 padrão, então daí tu podia ter browsers certificados que davam suporte àquilo, então tudo se padronizou nessa época, utilizando então aquelas funcionalidades, aquelas features que foram surgindo ao longo dos anos. E esse padrão, ele se manteve então por aproximadamente 15 anos. Tá? Então, quando a gente fala de HTTP 2.0, a gente está falando de algo que estava surgindo no final de 2013, 2014. Tá? Então, nessa época que surgiu o HTTP 2.0, que é o assunto que a gente vai discutir agora. Bom, nessa época, o status, né, o status não, as características de uma interação HTTP, elas tinham aproximadamente esses números, tá? Esses números estão certamente desatualizados, tá? Isso aqui era por volta de 2013, 2014, mas para cada web page, para cada interação que eu fizesse com HTTP, em média, ia ser necessário acessar 15 hosts diferentes, tá? Isso porque diferentes recursos acessados por uma página podiam estar espalhados entre diferentes hosts. Então, um dos recursos certamente é o HTML base, mas eu vou ter outros recursos como imagens, arquivos de áudio, arquivos de CSS, arquivos de JavaScript, enfim. E esses, para que eu conseguisse carregar todos esses recursos, eu precisaria, então, acessar, em média, 15 hosts distintos. Tá? Além disso, havia, em média, 90 objetos, 90 recursos que, em média, precisavam ser baixados para poder carregar uma página. E, além disso, também, em média, havia uma transferência de 1.3 megabytes por página. Tá? Então, essas seriam as características típicas de uma web page por volta desse ano. E o que acontece é que, embora já houvesse questões bem consolidadas, como a possibilidade de tu abrir até 6 conexões TCP por um browser para poder baixar esses arquivos de uma página. Então, existia a possibilidade de tu abrir 6 conexões para uma determinada origem de recursos e utilizar paralelamente essas 6 conexões TCP para trazer recursos para carregar a página. Mas, mesmo assim, dentro de uma conexão, não havia concorrência. Então, uma conexão só conseguia fazer a troca de um HTTP request e um response, para que só então depois pudesse enviar outro HTTP request e outro response. Então, dentro de uma conexão não havia concorrência, era sequencial as trocas de mensagens. Isso levava, então, a tempos de carregamento não satisfatórios. Tá? E o que aconteceu, então, é que a comunidade de usuários e desenvolvedores, eles demandavam mais responsividade, mais performance do HTTP 1.1. E daí, então, nesses anos que o HTTP 1.1 ele esteve em uso, várias modificações aconteceram, várias otimizações aconteceram. Tá? Então, eu cito aqui, eu relato aqui algumas das otimizações utilizadas em HTTP 1.1. O nome otimizações ele não é bem consolidado, eu até deixei riscado aqui, né? O pessoal fala mais em hacks ou workarounds, né? Mas eram formas, então, de tu tentar contornar limitações do HTTP, tá? Mas certamente eles tinham algumas implicações negativas que a gente vai discutir agora.
tá? Bom, uma dos hacks, então, utilizados era o conceito de domain sharding. Então, a ideia é a seguinte, o browser, ele limitava em 6 conexões paralelas. Tá? Ele permitia, então, que tu tivesse maior paralelismo para poder carregar uma página, mas ele limitava a 6 conexões paralelas para uma determinada origem de dados onde eu estou baixando. A ideia de domain sharding, que é basicamente eu poder distribuir os recursos da minha página em vários domínios diferentes, em vários servidores diferentes. Então, quando eu construo a minha página, sabendo dessa limitação dos browsers, de que eles vão poder utilizar 6 conexões em paralelo, por origem, eu distribuo o conteúdo da minha página por várias origens. E dessa forma, o browser poderia, então, abrir até 6 conexões paralelas para cada origem, dessa forma, aumentando o paralelismo. Tá? O problema dessa questão é que, como essas conexões são todas baseadas em TCP, esse número muito alto de conexões, ele leva a congestionamento, ele leva a mais DNS lookups, ele leva a mais handshakes e ele leva a mais latência. Então, foi uma forma de contornar o limite de 6 conexões paralelas, no entanto, ao custo de mais overhead. Tá? Um outro hack, né, um outro workaround feito é a ideia de concatenar arquivos. Né? Então, em geral, uma página ela é feita toda modularizada, né? Tu tem os arquivos de JavaScript todos separados, os arquivos de CSS, né? O Cascade Style Sheets todos separados com os estilos e o arquivo base. E a ideia, então, já que tu tem essa questão dessa latência para poder buscar os recursos, a ideia de concatenating é, na verdade, tu concatenar, por exemplo, vários JavaScripts num arquivo só. Então, eu quebro aquela modularidade natural, eu coloco todos eles num arquivo só, e com isso eu consigo trazer esses vários recursos, mas que na verdade é só um recurso, é só um objeto, porque são vários arquivos concatenados, num RTT, tá? num HTTP request e num só response. Tá? Enfim, isso vai um pouco as ideias de tu ter um código modular e de tu ter talvez até aspectos de engenharia de software e separação de funcionalidade do teu website, porque no momento que tu bota todos esses arquivos num arquivo só, tudo bem, tu consegue trazer isso com um request só e um response só. Mas isso tem vários impactos, não só na organização do código, tá? De quebrar a modularidade, mas, por exemplo, a ideia de tu trazer os recursos de forma fragmentada é que tu pode começar a mostrar as coisas na página, tu pode começar a renderizar isso no browser quando tu vai recebendo os recursos pouco a pouco. No momento que agora tu criou um recurso grande, gigante, com vários arquivos concatenados, tu vai ter que esperar esse arquivo chegar para começar a renderizar. Então, tu tem essas implicações negativas. Um outro workaround também popular é chamado de resource inlining, que é a ideia de tu colocar inline alguns arquivos diretamente no próprio documento HTML base. Tá? Então, de novo, talvez algumas funcionalidades extras que seriam buscadas via algum recurso, tu colocaria ela junto com o próprio documento HTML base. E, de novo, é uma forma de tu trazer mais recursos, mais objetos com um RTT só, né? com um request response. Mas, no caso, as implicações negativas aqui seriam a impossibilidade de tu fazer o cache individual desses recursos e também inflar o documento pai, né? Esse documento base que utilizaria. Então, são soluções boladas pela comunidade de desenvolvedores ao longo dos anos, mas com sérias implicações negativas. E, dada esse estado de como as coisas eram feitas, surgiu a necessidade, então, de um novo protocolo. Então,
quais eram os objetivos e as questões de projeto do HTTP 2.0? Bom, a frase que resume o HTTP 2.0 está aqui, né? A ideia é tu ter algo de baixa latência para que tu consiga, então, transportar esse conteúdo sobre a World Wide Web. E baixa latência, então, é um aspecto que ele vai se fazer bastante presente nos próximos slides, tá? Então, todas as questões de projeto HTTP 2.0 é justamente para tentar conseguir baixar essa latência, dado as características típicas de uma página web que a gente viu nos slides anteriores. Bom, então, alguns aspectos considerados. Sim, melhorar a questão da latência, mas continuar usando o TCP. Tá? Então, o HTTP 2.0, ele continua usando o TCP, ele continua abrindo conexões, mas tu quer, então, ter uma redução de latência nessa comunicação. Um outro aspecto é endereçar esse problema do head of line blocking. Tá? A ideia aqui é a seguinte: embora tu tenha conexões paralelas, o browser te permite, então, tu abrir 6 conexões TCP paralelas por origem, tu ainda fica bloqueado se tu quiser trazer, por exemplo, um 7º recurso, porque tu não vai ter nenhuma conexão disponível. Para cada conexão, ela fica ocupada fazendo todo o request e todo o response. Tu não pode, dentro desse mesmo troca entre uma mensagem request e response, tu, por exemplo, tu multiplexar ou intercalar outras requisições. Então, se tu tá com as 6 conexões paralelas ocupadas, já fazendo uma troca de request response, um 7º request ele ficaria bloqueado. E esse é o problema do head of line. Tá? Tu teria que esperar uma daquelas 6 conexões paralelas vagar para que tu possa submeter o próximo request naquela conexão. Tu não poderia multiplexar, por exemplo, vários requests dentro da mesma conexão. Tá? Esse é o problema. A ideia também aqui é, já que tu abrir várias conexões tem um impacto negativo no uso dos recursos do sistema operacional, por exemplo, também de congestionamento e retransmissões, então, por que tu não fazer isso sobre uma única conexão e ter paralelismo e concorrência sobre essa única conexão, tá? Melhorando, assim, o uso do TCP. Uma outra questão do design é manter toda a semântica do HTTP 1.1, tá? Então, não mudar essa questão de cabeçalhos, por exemplo, não mudar essas questões de status code, os métodos get, post, manter tudo isso, manter toda essa semântica e não mudar. Só melhorar os aspectos com foco em redução de latência. E uma última consideração, então, seria como garantir, então, que a HTTP 2.0 ele interage com o HTTP 1. alguma coisa, por exemplo. Então, garantir essa interoperabilidade e possíveis pontos de extensão. Tá? Então, a gente vai falar agora sobre alguns pontos de design do HTTP 2.0. Tá? Então, esse slide ele ficou um pouco denso, mas ele resume os principais aspectos do HTTP 2.0. A gente vai discutir isso até o final da aula. Esses aqui é mais ou menos dar um roteiro do que a gente vai ver. E a gente vai discutir com mais desenhos, com mais diagramas, que vai ficar mais claro. Mas esse slide, de fato, ele resume o HTTP 2.0, pelo menos as principais características técnicas dele. Tá? Então, a principal ideia do HTTP 2.0 é essa ideia dessa Binary Framing Layer. Tá? E isso acontece porque todo o HTTP 1.1 ele é baseado em mensagens não estruturadas, baseadas em texto. Então, tu tem a tua mensagem de HTTP request, que é um texto puro, e daí tu tem o teu HTTP response, que também é um texto. Tá? E tu não tem nenhuma noção de encapsulamento ou de formato de mensagens. Tu tem um texto sendo enviado. E a ideia do Binary Framing Layer é decidir como que essas mensagens HTTP, de Request e Response, elas poderiam ser encapsuladas em frames. Tá? E usar esses frames, então, para definir então, um formato de mensagens trocadas entre cliente e servidor, ao invés de mandar um texto puro de request e um texto puro de response. Tá?
Então, se tu pegar, por exemplo, o HTTP 1.1, se o cliente utilizar múltiplas conexões paralelas para melhorar a performance, então ele vai até 6 conexões TCP. Tá? Mas o problema é que, como essas mensagens HTTP elas são trocadas em texto puro, usando aquela noção de nova linha para cada elemento da mensagem, tu tem que esperar, tu não tem uma noção de quando a mensagem acabou de fato e como tu poderia intercalar mensagens. Isso que eu quero dizer, como é que tu poderia intercalar 2 requests ou 2 responses na mesma conexão. Tu tem que esperar todo o request chegar e todo o response voltar, para que daí tu possa mandar um novo request. Então, em cada uma dessas 6 conexões TCP que tu tem para usar de forma paralela, tu só pode mandar uma response por vez, por conexão. Tu não consegue multiplexar ou colocar várias delas na mesma conexão ao mesmo tempo. Já com a ideia do Binary Framing Layer, e daí eu vou mostrar que eu vou poder, então, colocar as minhas mensagens de request e response divididas em frames, eu posso agora mandar os frames usando a mesma conexão TCP e fazer um mecanismo de multiplexação utilizando a mesma conexão. Tá? Então, eu poderia ter, por exemplo, baixando diferentes recursos, diferentes objetos numa página sobre a mesma conexão e multiplexá-los sobre a mesma conexão TCP. E eu ia fazer todo esse controle de multiplexação com base em frames. Tá? Bom, tudo isso, como eu já falei, é feito sobre uma única conexão TCP. Então, o HTTP 2.0 ele utiliza uma única conexão TCP. Tá? E a gente vai ver também alguns aspectos de algumas otimizações de compressão de header. Tá? Então, esses aspectos a gente vai discutir agora nos próximos slides. Tá? Bom, então um pouquinho mais sobre o Binary Framing, que eu já comecei a falar antes. Então, como eu mencionei, em HTTP 1.1, por exemplo, tu tem esse formato aqui, text-based, né, sem estrutura, né, onde tu tem, então, o teu command line, tu tem uma série de atributos aqui, né, esses pares aqui, chave e valor, e daí tu tem o teu dado, a tua mensagem. Bom, a ideia da Binary Framing Layer é tu encapsular esse mesmo conteúdo que tu tinha antes, só que agora num formato binário baseado em frames, onde tu vai ter, então, 2 tipos básicos de frame. Tu tem um frame para definir os headers e um frame para definir a parte dados dessa mensagem aqui. Então, tu encapsularia os teus headers num frame de header e tu encapsularia os teus dados num frame de dados. Tá? E a ideia é que, de uma forma bastante resumida, esses frames, eles são length prefixed. Então, eles têm um campo que diz qual o tamanho do frame. Tá? E só essa mudança sozinha já facilita muito a forma como os browsers eles vão, por exemplo, fazer o parsing das mensagens que chegam. Porque até então, nesse formato texto, tu precisa ficar recebendo todo o texto e esperar ele acabar para que tu possa estar apto a utilizar aquela conexão para trocar um novo texto. Até acabar, tu não tem uma ideia do formato desse texto. Já com a ideia do length prefixed, cada frame teria um campo de tamanho que diria exatamente qual o tamanho em bytes daquele frame. Tá? E isso facilita, então, um monte a forma como tu vai fazer o parsing e deixa o parsing muito mais eficiente. Tá? Esse header que eu mencionei de 8 bytes, ele tem, além do campo que se refere ao tamanho do frame, ele tem um campo tipo. Tá? O campo tipo ele se refere, por exemplo, a dizer que é um frame de header, um frame de data, ou alguns outros tipos menos populares, mas também úteis. Ele tem um campo de flags, que pode ser utilizado para fazer algumas configurações, e ele tem um Stream ID, ou seja,
dentro de uma única conexão, tu pode ter vários streams sendo trocados, onde cada stream, por exemplo, poderia se referir a um recurso que tu está querendo ter acesso, que tu está querendo baixar, por exemplo. Então, eu quero carregar uma página HTML, essa página HTML vai ter um recurso para HTML base, mas vai ter também recursos que eu preciso para carregar imagens, arquivos de som, que eu preciso para carregar arquivos de JavaScript. Então, a ideia é que cada um desses recursos seja um stream com ID específico, trocado sobre a mesma conexão TCP dentro dos seus frames. Tá? E, além disso, eu posso ter opcionalmente um campo de prioridade, tá? Porque uma das características desse binary frame é eu poder priorizar certos streams, ou seja, eu posso querer priorizar certos recursos da minha página. Quando eu estou carregando uma página, eu posso querer dar prioridade para certos objetos da página para que eu possa, por exemplo, renderizar ela mais rapidamente. Tá? Então, a noção de priority fields ela é especificada no campo, no frame de header. Tá? E depois disso, tá? É um header bastante simples, eu não estou nem mostrando o formato do header aqui, tá? Mas no artigo original, que eu aponto no Moodle, a gente tem o formato do header, mas ele é bastante simples, são esses os campos. E depois disso, tu tem o frame do payload, tá? Tu tem o conteúdo do payload, que é exatamente, por exemplo, o dado que eu estou carregando daquela página, por exemplo. Tá? Eu acho que o próximo slide fala mais. O próximo slide fala sobre isso agora. Então, a ideia é que, sobre a mesma conexão TCP, eu posso multiplexar vários streams, tá? E a ideia é que cada stream ele se referiria a um tipo de objeto. Então, eu posso ter o stream 1, pode ser aquele HTML básico que eu estou trocando, e daí o stream 2 ele poderia ser, por exemplo, um arquivo CSS que eu preciso utilizar para dar, então, a formatação que eu quero dar na minha página, e o stream 3 poderia ser, por exemplo, uma figura de gatinhos. Tá? Então, eu teria, então, esses vários streams sendo trocados sobre a mesma conexão TCP. Só que a ideia é que, como esses streams agora, eles estão dentro de um frame, e eu tenho o tamanho exato desse frame no campo len, agora eu consigo facilmente, tá, fazer a multiplexação desses streams sobre a mesma conexão. E isso é basicamente fazer algo que outros protocolos já faziam. Tá? Então, é até curioso de ver que, por exemplo, o TCP já era baseado em segmentos, que quando chegam numa máquina destino, eles são multiplexados e enviados para a porta específica. Então, já existia essa noção de eu receber vários segmentos num destinatário e fazer esse processamento. Só que essa noção de ter esses segmentos, ou esses frames, que é o que a gente está chamando agora, não existia em HTTP. Era muito não estruturado. E agora, com essa noção de estruturar, tu pode fazer esse interleaving de objetos sendo transmitidos sobre a mesma conexão. Então, eu posso baixar múltiplos objetos, múltiplos recursos sobre a mesma conexão. Tá? E uma outra característica importante é que o HTTP 2.0, ele, além dessa noção que já me traz um grande ganho, ele permite que eu priorize certos streams. Então, por exemplo, eu posso querer dizer que carregar o critical.css tem prioridade 1, é prioridade alta. Mas carregar a figura com os gatinhos, essa é uma prioridade mais baixa. Isso é porque eu quero começar a renderizar minha página o quanto antes, e tem alguns elementos que podem ser mais prioritários. Tá? E a ideia é que essa identificação de prioridades, isso até já era feito de certa forma, mas era muita engenharia por trás dos browsers, muitas heurísticas por trás dos browsers que tentavam adivinhar quais recursos eram mais importantes para começar a renderizar uma página. Então, nessas
nessa palestra original, que eu mencionei no primeiro slide, o engenheiro do Google, ele menciona, por exemplo, que o Chrome, o browser Chrome, tem várias otimizações para tentar utilizar heurísticas para decidir qual recurso é mais importante baixar para que eu possa começar a renderizar antes uma página. Mas a ideia é que eu possa agora limpar essas coisas, que o browser não se preocupe com isso, mas que a minha página possa especificar o que é importante e o que não é importante, para que eu possa agora, via protocolo, decidir o que é importante e o que não é importante, e ter isso padronizado, então, uma forma de fazer isso padronizada no protocolo. E, além de prioridades, um outro aspecto interessante é a questão de flow control. Então, é a possibilidade do cliente poder fazer um flow control fino, num grão fino por stream. Então, por exemplo, o cliente poderia dizer assim, ó, eu estou disposto a receber até 64K da imagem dos gatinhos, tá? Porque isso permitiria, por exemplo, que ele começasse a renderizar a página pelo menos com uma resolução satisfatória. Mas depois ele está disposto a receber os 500K do arquivo critical.js, tá? No caso, JavaScript. Tá? E depois que isso foi feito, ele poderia, então, baixar o restante da figura dos gatinhos. Então, isso permitiria que o cliente ele pudesse especificar um controle de fluxo que ele quer por recurso, por objeto que ele quer carregar. Tá? Então, é mais uma coisa que essa noção de binary framing ela te permite. Tá? É tu poder, então, priorizar certos os frames de um determinado stream. Tá? E uma outra questão interessante que o HTTP 2.0 traz é a noção de server push. Tá? E a ideia é a seguinte, se o cliente faz uma requisição, por exemplo, de um arquivo HTML, e o servidor sabe que depois do cliente fazer essa requisição, por exemplo, o cliente requisitou o page.html, mas o servidor sabe que, além dessa requisição, o cliente vai precisar de um JavaScript, de um CSS para poder renderizar, o servidor poderia já se adiantar e já enviar esses arquivos. Tá? E essa é a ideia do server push. Se o servidor sabe que, ao cliente fazer uma requisição, o servidor sabe que o cliente vai precisar de outras coisas, o servidor já pode se adiantar, se ele sabe disso, ele já pode se adiantar e já dizer, ok, então pega e já leva esses junto. Né? E isso é algo que já era feito, de certa forma, que é a noção do inlining, que a gente discutiu alguns slides atrás como sendo alguns dos hacks que já existiam. Então, a ideia do Resource Inlining era justamente tu colocar embutido, por exemplo, no documento HTML, já algumas coisas, embora elas fossem modulares na concepção original do servidor, embutir já no documento HTML algumas coisas que o cliente vai precisar antes que ele peça. Porque a ideia disso aí era, por exemplo, se o servidor sabe que o cliente vai precisar disso, por que esperar que o cliente pague por mais um RTT para solicitar aquele recurso, se o servidor já poderia embutir isso? Só que isso era feito de uma forma muito feia, muito ad hoc, e tinha essas deficiências, por exemplo, a impossibilidade de tu fazer o caching adequado e não permitir a invalidação de cache adequada depois. Enquanto que agora, o efeito disso prático ele é muito similar. O cliente pede, por exemplo, um stream. Por exemplo, um stream é o page.html. E o servidor, além desse stream, ele faz um push de outros streams que ele sabe que o cliente vai precisar. Então, isso tem um efeito muito parecido com o inline, só que é muito melhor, porque tu mantém a modularidade dos recursos, dos objetos, e além de manter a modularidade, tu não prejudica nenhum aspecto de caching, porque tu pode fazer um caching individual desses streams e tu pode possivelmente invalidar esses cache invalidations, por exemplo, individualmente também por stream. Então, é algo que já era uma otimização
que já se fazia, só que agora isso é feito de uma forma muito mais elegante, tá? E, de novo, a razão pela qual isso é possível é porque agora tu tem essa noção de frames, tá? E tu utiliza os frames, então, para carregar essas partes de diferentes streams. E essa possibilidade, essa segmentação que foi criada, ao invés de tu ter um texto puro, que era o que era antes, isso te permite essas coisas bacanas dessa forma elegante. Tá? E um último aspecto que eu queria mencionar nessa aula de hoje, em relação ao HTTP 2.0, claro, é sobre a codificação dos headers. Tá? E a ideia aqui que eles tiveram era tentar limpar um pouco de como esses headers são transmitidos. Então, os headers são esses pares chave-valor. Então, por exemplo, tu tem o tipo de método, tu tem, por exemplo, o host, tu tem, por exemplo, o user agent, que eu tinha mencionado, que é o browser que tu está utilizando. Então, tu tem esses headers, e esses headers, então, tipicamente eles eram enviados a cada request, né? A cada request response, tu tinha esses headers sendo trocados. Então, lembrando que numa página típica web para carregar, eu tinha lá dezenas de recursos para trazer. E a ideia é que todos esses recursos teriam esses headers, esses pares chave-valor. Então, digamos que eu tivesse que carregar 80 objetos, 80 recursos para carregar uma única página HTML, se eu tivesse que buscar 80 recursos no servidor, essas 80 requisições teriam, então, esses pares chave-valor, o que parece bastante redundância. Então, a grande sacada do HTTP 2.0 é que ambos os lados, cliente e servidor, eles mantêm o header tables no contexto de uma conexão TCP, e que quando tu for mandar um segundo header, tu mande apenas um diff, uma diferença em relação ao previous header. Então, por exemplo, se tu fez uma requisição 1 para buscar um objeto, aqui foi o recurso, e depois, no contexto da mesma conexão, tu fez uma requisição 2 para buscar um novo recurso, a ideia é que, ao invés de tu mandar todos esses campos chave e valor novamente, tu mande apenas a diferença. Tá? Então, no caso, o teu header seria, nesse exemplo aqui, ele seria composto por um único par chave e valor. Tá? E com isso tu consegue comprimir e reduzir bastante o overhead dos headers. Tá? Bom, e com isso, eu acho que eu falei dos principais aspectos, tá? Só recapitulando os principais aspectos que eu queria ter discutido sobre a HTTP 2.0, né? A ideia do Binary Framing Layer, né? Tu poder, então, estruturar as tuas mensagens HTTP e HTTP Request Response, né? Ao invés de tu ter isso em texto puro, tu poder estruturar isso em frames, tá? No momento que tu tem esses frames bem delimitados, tu pode, então, transmitir vários streams, então, vários objetos sendo transmitidos na mesma conexão, e, além disso, esse aspecto adicional que eu mencionei por último, que é o header compression. Tá? Então, isso conclui o que eu gostaria de ter falado sobre a HTTP 2.0. Espero que tenha tido alguma coisa adicional a acrescentar, novo, além daquilo que já tinha sido ensinado numa cadeira mais básica de redes. Eu acho que esses são os aspectos novos que eu queria ter trazido. E a mensagem é que esse HTTP 2.0 ele chegou para desfazer algumas das gambiarras, né, dos hacks que haviam sido propostos ao longo dos anos para tentar otimizar o HTTP 1.1. Tá? Então, a ideia é aquele resource inlining, o domain sharding, a ideia é desfazer isso e agora usar de uma forma apropriada, que é como o protocolo especifica, como o HTTP 2.0 especifica. E fazer isso de uma forma mais esperta. Né? O próximo assunto vai ser Quick, que é um protocolo de camada de transporte, e a ideia do Quick é ser a base do HTTP 3.0. Tá? E vocês vão ver que o Quick, a gente vai abandonar essa ideia de fazer HTTP 2.0 sobre TCP, e o Quick ele vai rodar, então, ele é baseado em UDP. E a ideia é que a HTTP 3.0 rode sobre o Quick, que é baseado em UDP.
Então, ele abandona essa ideia de TCP. Então, tem bastante coisa interessante acontecendo, tá? Isso está em processo de padronização ainda, tudo muito experimental, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre Quick, que é a base de HTTP 3.0, na próxima aula, no próximo conteúdo. Tá? E eu encerro por aqui.